Olá, bom dia na paz do Senhor. Em Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer, que era esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Bom, eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era um homem mau, que mandava prender e matar cristãos da sua época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era a sua família. E como ele conseguiu superar isso e ainda ser um homem usado por Deus, livre de condenação e culpa? Bom, ele responde no versículo seguinte. Ele diz: Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há uma frase que eu gosto muito que diz: remorso é o excesso de passado, ansiedade é o excesso de futuro. Então, viva o presente. Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atender o chamado de pregar o Evangelho, amar ao próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus como prioridade em nosso ser, Ele toma nossas confusões e as transforma em milagres, além de usar os nossos erros para o nosso bem se confiarmos nele. Em Isaías 61:3 diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Mas infelizmente o que temos visto nas igrejas são pessoas que querem manter suas cinzas do passado como um lembrete das suas falhas e defeitos. Ei, não viva assim. Não seja um crente coitado. Você é filho de Deus, você é herdeiro com Cristo e Ele te dá toda a capacitação para você não somente se levantar, mas como também para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone as suas cinzas. Se você pediu perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você que está me ouvindo nesta manhã pode estar em Cristo. Tudo depende da sua escolha. Se ficamos arraigados nos erros que cometemos, deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia e deixaremos de sonhar e a vida se tornará terrível. Por isso, dê um passo hoje, amanhã dê outro, depois de amanhã outro e logo você terá ido bem mais longe do que já imaginou. Muitas pessoas abandonaram a fé, a comunhão com os irmãos e hoje sentem uma dificuldade enorme para voltar aos caminhos de Deus. Eu sei o que elas passam. Hoje eu tenho pregado a palavra de Deus, mas houve uma época em que eu estava em crise, desacreditada dos sonhos de Deus para mim, e tudo que eu mais queria era ficar deitada na cama, sozinha, pois enfrentar a vida era algo assustador para mim. Tudo que eu havia planejado, aos meus olhos, não haviam dado certo. Pessoas próximas a mim não acreditavam no meu chamado e muito menos no meu Deus. Com isso, os conflitos em minha mente me desgastavam, me jogavam para baixo e as minhas fraquezas me faziam questionar a Deus e perguntar a Ele se realmente Ele teria alguma coisa comigo. Mas eu busquei forças onde não tinha. Tentei enxergar além dos problemas e, principalmente, clamei todos os dias. Deus, se o Senhor tiver que escolher alguém, escolha eu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero muito fazer a sua vontade, eu quero muito ser usada nas tuas mãos. Eu creio que as suas promessas não falham, eu creio que o Senhor é Deus e que isso vai passar, que eu vou me levantar e o Senhor vai ser glorificado. Hoje, após alguns anos, eu entendo que Jesus não escolheu os mais perfeitos e habilidosos da sua época, mas ele escolheu aqueles que queriam acertar na vida, aqueles que queriam ser alguém. E eu louvo a Deus porque para ele tudo continua sendo da mesma forma. Ele ainda escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, e ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios.
Por isso, sacuda a poeira, meu irmão e minha irmã, você que me ouve nessa manhã. Esqueça o que passou e avance para o alvo que é Cristo. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã eu quero te pedir por todos esses, Senhor, que estão passando por uma crise, Senhor. Uma crise, Senhor, sem saber o que fazer e até mesmo te questionando e muitas vezes duvidando das promessas que o Senhor fez. Senhor, que a fé possa brotar fortemente no coração dessa pessoa que me ouve, Senhor, e que essa pessoa possa ser renovada para a glória do Teu nome. Renova, Senhor, renova as forças dessa pessoa, dá vitória a ela, ajuda ela a enxergar, Senhor, que as Tuas promessas irão se cumprir. Basta ela olhar para o Senhor, basta ela focar no Senhor e tudo será feito conforme a Tua vontade e o Senhor vai levantar essa pessoa e ela ainda será testemunho para a glória do Teu nome. Amém.